Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de um sistema que já perdura há muitos séculos em nosso país. Esse sistema já oprimiu milhares de pessoas em nosso Brasil, principalmente nas regiões mais distantes dos grandes centros. Estou falando do coronelismo. O coronelismo foi uma prática política muito comum durante o período da República Velha. Os coronéis eram latifundiários que exerciam domínio político no interior do Brasil e assim coagia seus subordinados a votarem candidatos de sua preferência, mantendo-se dessa forma no poder. Como o voto era aberto, as fraudes eleitorais permitiam a manutenção dessas oligarquias no poder. E caso o eleitor não votasse no candidato indicado pelos coronéis, poderia ser duramente punido, até mesmo com a morte. Quando falamos em coronelismo, não estamos nos referindo à patente do exército. A origem dos coronéis, que exerciam seu domínio local, está ainda no Brasil colonial, onde o líder local tinha muita influência e deveria ser os olhos do governo de Lisboa naquela localidade. E com o passar dos séculos, essa influência também foi exercida já no período imperial, durante o século XIX. Com a criação da Guarda Nacional, os latifundiários aliados do governo central recebiam o título de coronel, para que exercessem o seu domínio em sua região e evitasse assim qualquer tipo de revolta. Esses chefes locais eram temidos pelos moradores e trabalhadores, e havia uma grande relação de dependência, pois os benefícios concedidos aos mais pobres eram garantidos pelos coronéis. Com o golpe republicano de 1889, quando o voto se tornou primordial para eleger presidentes da República, governadores e parlamentares, as eleições se tornaram alvo dos coronéis para que o seu poder local se fortalecesse cada vez mais. Pois o prestígio do coronel dependia da sua capacidade de aglutinar e arregimentar eleitores, controlando suas expressões políticas e garantindo que seus aliados conquistassem os cargos almejados, para a manutenção, assim, dessa lógica de poder. Essa intervenção criminosa lhe dava privilégios junto ao governo estadual e federal e resguardava seus domínios, pois toda a estrutura política era composta por coronéis. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente da República Civil de nossa história. Ao contrário dos dois primeiros governos republicanos, que foi chefiado por militares, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, Prudente de Moraes se aproximou da oligarquia paulista, que controlava a produção cafeeira, a principal atividade econômica do país. Esse tipo de prática política, que garantiu a permanência das oligarquias e dos coronéis no poder, se enfraqueceram depois do golpe de 1930, dado por Getúlio Vargas, quando ele assim chega ao poder, pois ele destituiu os chefes dos estados e nomeou pessoas de sua confiança para os governos estaduais. A Constituição, promulgada em 1934, instituiu o voto secreto e a criação da Justiça Eleitoral, o que promoveu, de certa forma, uma mudança nas práticas políticas ao se permitir que o eleitor vote em seu candidato de acordo com a sua consciência, e não sob ameaças, como acontecia nos tempos do coronelismo. Mas, claro, o coronelismo ainda se mantém na política atual, mesmo com a implantação do voto secreto. Em regiões onde as ações do Estado são ausentes e o crime organizado atua de forma muito efetiva, existe a coação eleitoral, quando os eleitores recebem ameaças caso não votem no candidato indicado pelos líderes das facções, ou são até mesmo impedidos de irem votar. É normal, em período eleitoral, a influência do crime organizado no financiamento de candidatos da sua confiança, por meio do qual o eleitor que mora na região dominada por esses criminosos é obrigado a votar para não sofrer qualquer tipo de punição. Alguns candidatos são proibidos de acessarem regiões para fazer campanha eleitoral, por representarem alguma ameaça aos seus líderes. Apesar da liberdade de votar e ser votado, de fazer campanha eleitoral, ainda existem resquícios do coronelismo em nossa realidade. No Brasil, infelizmente, já se tornou comum e banal a violência em período eleitoral, inclusive o assassinato de candidatos a cargos públicos. Um exemplo disso é que em 2018, o então candidato a presidente Jair Bolsonaro quase morreu após sofrer um atentado em Minas Gerais. No mesmo ano, a vereadora Marielle Franco foi morta a tiros na cidade do Rio de Janeiro. E esses são apenas dois exemplos do que vem ocorrendo em nosso país, o que mostra que o coronelismo ainda precisa ser debatido e enfrentado. Então é isso, pessoal.
Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Curte, comenta e compartilha. E nos vemos numa próxima, tá ok? Muito obrigado a todos, beijão e tchau, tchau. Até a próxima.